esse cara, cabo da marinha, me chocou, dizendo que aqueles que não nascessem de novo iriam para o inferno. E somente quem nasceu de novo é que experimentaria a verdadeira vida. Olha só, Pedro, antes de eu me converter, eu dizia assim para Deus: Deus, se um dia eu tiver uma casa na praia, uma boizinha do meu lado e eu tiver dinheiro no bolso, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu falava isso. Resultado, antes de eu me converter, eu saí da Marinha, fui morar em Natal, fui trabalhar em Natal, consegui, fiz um curso de guia de turismo, fui empregado num hotel massa em Natal, consegui, Thalita, ganhar dinheiro no turismo. Líbia, depois ela vai ver esse negócio aí, mas a minha esposa sabe. Eu conheci uma boizinha chamada Berenice, e aí eu amei a Berenice. Eu tinha a Berenice, eu tinha dinheiro, eu morava em Natal, o dono do hotel me deu um chalé. Moça, um chalé na beira da praia. Aqui está o hotel gigante e eu tinha um chalé de frente para o Oceano Atlântico, de madeira. Eu morava sozinho, tinha uma boizinha do meu lado, ganhava dinheiro, mas mesmo assim eu percebi que eu tinha aquilo que eu falava que era para ser feliz e eu não era feliz. Descobri que faltava ainda alguma coisa. Faltava Deus. O cara me chamou, Pedro, para acampar com ele. Eu digo, que nada, que acampamento, cara. O negócio é carnaval, cara. Eu vim de Natal, tô aqui, vamos beber. E ele olhou bem para mim, disse, Ricardo, ele botou a mão no meu ombro, Pedro, e falou assim, Ricardo, o que você procura não tá nesse carnaval. Não é nessa bebida, é Jesus. Eu sabia que ele estava certo, mas eu também não dei bola, que nada. Aí eu chamei Luciano, meu primo, que estava bebendo comigo. Falei, Luciano, o cara é crente, mas vê só. Eu ri dele e a gente continuou bebendo. Pela graça de Deus, Pedro, Thalita, o cara que estava bebendo comigo, o Luciano, meu primo, era filho do vereador Lourinho, que é meu parente também. Quando deu 8 da noite, o Luciano falou assim, Ricardo, eu tenho que levar os crentes na barreira, cara. É o acampamento dos crentes. Meu pai é vereador. Meu pai disse que eu levasse os caras lá. Tu vai comigo? Eu disse, vamos. Só que eu não associei que era o mesmo acampamento do meu amigo. Quando eu chego na Igreja Batista Missionária, a Igreja Batista Missionária estava começando, pequenininha. Tinha 40 pessoas. Eu jamais imaginaria que um dia eu seria pastor dessa igreja. Então eu estava lá com 22 anos, né? Um pouco embriagado, mas não tão embriagado. Quando eu chego na frente da igreja, tava lá o Josivaldo, Ricardo. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Você está bem? Eu tô bem, agora eu tô melhor. Já desisti do meu brinco, que hoje é o segundo episódio do dia. Eu perdi meu brinco, eu tava chateada, mas tudo bem, tá tudo certo. Ainda não comprei o detector de metais não para poder deu achar tempo. o seu brinco. Em breve a gente achará. Nossa missão depois daqui. Eu vou comprar um aspirador que é mais fácil. Misericórdia. Muito bom. Mas olha, hoje a gente, falando de paletas, a gente tá aqui de novo com lindas camisas, Preto já e já a preto, gente branco fala e preto. dela. E é isso aí. Tô empolgada pro nosso episódio de hoje. Exatamente. E antes da gente iniciar o episódio, vamos falar dos nossos Patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador, quem é? E é o primeiro. Maria Makeup, ela que hoje teve a missão de me deixar mais bonita, e você pode contar com os serviços dela também. Se você quiser se sentir ainda mais bonita, mais confiante em eventos especiais, aniversários, casamentos, formaturas, você pode falar com ela para contratar os serviços e ela vai te ajudar a ficar ainda mais bonita. Exatamente. O nosso próximo patrocinador é a Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Você que tem sua loja, precisa de uma logo, fachada ou algo do tipo, tudo em comunicação visual eles fazem. Então escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles. O nosso próximo patrocinador, quem é? Lisbelle Vestindo com Amor. Elas estão especializadas, focadas em roupas femininas, infantis. Então, se você precisa de peças para presentear aquelas meninas que você ama, crianças, sobrinhas, irmãs, vizinhas, enfim, você precisa presentear, você pode procurar as peças que elas têm no catálogo. E elas transmitem o que elas dizem. São peças que transmitem amor, assim, são muito lindas. Vale a pena
conhecer. Exatamente. E o próximo patrocinador? A Volumosa Concept. Se você precisa de uma linha completa de tratamento para os seus cabelos, você pode procurar na Volumosa. Para ajudar a cuidar do seu visual, cuidar dos seus cabelos, ficar ainda mais bonita, eles oferecem, além dos produtos, os serviços também. Então você pode dar um up no visual procurando a Volumosa Concept. Exatamente. O próximo patrocinador é a Vapo Delivery. Você que tem loja, restaurante e precisa de um delivery rápido e ágil, eles são as pessoas certas. Mas se você não tem, precisa somente de um mototáxi, eles também fornecem. Então entre em contato com eles e vamos fazer nossas entregas e pegar mototáxi. Arrasou. E o próximo patrocinador é a La Revi. La Revi, que tem peças femininas elegantes, que estão sempre trazendo peças em tendência, vale a pena conhecer para você continuar cuidando do seu visual, da sua beleza, além de acessórios também. Então conheça o catálogo de peças e fique ainda mais estilosa. E falando de beleza, vamos para o próximo patrocinador, que é o Estúdio Sublime. Se você precisa, está interessado em fazer micropigmentação nas sobrancelhas, nos lábios e outros serviços, como design de sobrancelhas, extensão de cílios, eles têm um estúdio maravilhoso para te ajudar a cuidar da sua autoestima e você ficar ainda mais bela. Exatamente. Aqui a gente deixa as mulheres lindas e belas e maravilhosas. Mas nem só de aparência se cuidará o homem. Vamos cuidar de quê agora? Do templo do espírito. Você que quer entrar na vida fitness, chegou a hora, chegou o momento. Academia Pratic Sports. Você pode entrar em contato com eles escaneando o QR Code. Eles têm as melhores mensalidades, os melhores equipamentos para você. Então, você quer entrar na vida fitness, chegou a hora, chegou o momento. E também vamos falar de cuidar da saúde mental. Você pode procurar Jamile Psicanalista. Ela oferece diversos serviços para você. Ela pode te ajudar com a psicanálise individual e em grupo também. Ela traz grupos terapêuticos para mulheres. Então você pode se cuidar, dar mais atenção para você e se sentir ainda melhor. Procura Jamile Silva Psicanalista. Exatamente. Agora vamos falar das nossas camisas. A Jesus Wear. Você que quer andar trajado, evangelizando e vestir com propósito, é só entrar em contato com eles. Eles têm as camisas para você evangelizar na rua. Só encaminhar, você já vai estar evangelizando alguém. É isso aí. Então, vamos andar com estilo e com propósito. Arrasou. E o próximo patrocinador é a Claro, nosso irmão Júnior, representante comercial. Você que quer uma internet rápida, não é rápido. Você que quer uma internet rápida e eficiente e também que vem com um pacote de TV, você pode entrar em contato com ele e trazer o pacote completo para sua casa. Serviço duplo, é isso aí. Exatamente. Agora, se você não é um patrocinador, mas você quer abençoar esse projeto, você pode nos ajudar através de quê, Pedro? Do QR Code, que fica onde? Vai estar aparecendo aqui em cima para você com esse som. Plim! Olha, tá mais afinado do que o outro, viu? O primeiro tava meio triste. Foi o café, acho que foi o café. Isso aí. Então, se você quiser nos abençoar, nos ajudar a trazer esse projeto com mais excelência, com propósito, você pode nos ajudar cooperando através do QR Code. Mas você também pode fazer outra coisa para nos ajudar. Nos siga nas nossas redes sociais. Aonde nós estamos? Exatamente. Estamos no YouTube, aqui estamos com você, no Spotify e no TikTok e no Instagram. Isso mesmo. Você que está aqui acompanhando a gente, segue a gente nas nossas redes sociais, deixa o like no episódio de hoje, inscreva-se no canal logo agora cedo, porque se depois você vai se esquecer e vai ser muito abençoado e já vai para outro podcast e vai acabar de se esquecendo de se inscrever. Então esse é o nosso... Tava a língua retada. Se esquecendo de se inscrever. Então não se esquece, esse é o nosso lembrete pra você. Já agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda segunda-feira saem novos episódios. Aproveita, dá o like nesse vídeo, porque nós estamos prestes a iniciar o nosso bate-papo. Exatamente. Não esqueça de seguir nas outras redes sociais, mas já já a gente te lembra de novo. Hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa muito especial, Pastor Ricardo. Ele que é casado com Líbia, que é pai do João e da Amanda. Ele é pastor na Igreja Batista Missionária em Petrolândia e em Petrolina também. E ele é capelão, um boizinho abençoado de Jesus, que hoje vai nos ajudar a nos inspirar com essas histórias. Seja bem-vindo, Pastor Ricardo. Aplaudam! Muito bem. Obrigado, Thalita. Obrigado, Pedro. Né? Gostei do boizinho, né? Eu chamo todo mundo de boizinho, boizinha, e ela agora pegou o mesmo gancho, né? Peguei.
Gente, um prazer estar aqui no Evancast, né? Amei demais o convite, né? Vocês já tinham trazido aqui, noutra oportunidade, o Ednei, que é líder dos nossos jovens lá em Petrolândia, que está aqui perto de mim, né? E o pastor Cícero, que era o meu co-pastor, que hoje preside a nossa igreja em Petrolândia, né? Eu continuo auxiliando, né? Porque mesmo pastoreando em Petrolina, todos os meses eu estou em Petrolândia fazendo discipulado com ele, acompanhando o Ednei, os líderes de ministérios da igreja de Petrolândia, e é uma honra para mim, né, pastorear hoje lá em Petrolina, mas sem perder a conexão com Petrolândia, que é a igreja onde eu fui pastor mais de 15 anos. Né? Não sei se Sidney aqui, ele passou mais de 15 anos, eu acho que sim, né? Rapaz, um bocado. Tem aí mais de 15 anos talvez também, porque eu lembro que quando eu cheguei em Petrolândia, ele veio logo depois, ele fazia seminário e depois assumiu a igreja. Bem, Sidney é meu amigo e o Evancast, obrigado pela honra do convite, amém, porque de verdade vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, que esse ministério frutifique e vocês amém, convidem outros nomes, pastores, missionários. Além de pastores e missionários, vocês convidam personalidades também, né? Sim. Outros nomes aí da cidade, não é isso? Da igreja. Sim, exatamente. Traz pessoas que a gente sabe que vai ser inspirador, ouvir um pouco da história delas, que vão nos enriquecer, nos abençoar. É uma bênção trazer outras pessoas. Eu amei o convite, muito obrigado. E a gente vai seguir aí com uma boa conversa sobre ministério, família. Né? Muito obrigado pelo convite e vai dar certo. Vai ser incrível. Amém. Pastor, é uma honra receber o senhor aqui. Um prazer enorme, assim como recebemos também os outros meninos que vieram da igreja do senhor. Sim. E já pra gente iniciar esse bate-papo abençoado, eu queria saber como foi que você conheceu a Cristo e aceitou ele como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Legal. Todos nós temos uma pequena história, né? Outros uma grande história, né? Eu nasci numa família, Pedro, uma família católica, né? Na velha Petrolândia, né? Eu sou de Petrolândia, né? Hoje nós moramos na nova Petrolândia. Mas na velha Petrolândia, minha família toda é católica. Né? Então eu nasci nesse contexto religioso, né? A mamãe, desde a minha infância, me ensinou a rezar. Então foi nesse contexto que eu nasci, né? Como filho, né? Mas a conversão só veio depois de 20 anos, né? Porque dentro do catolicismo, Thalita, a gente aprende a religião dos pais sem uma experiência com Deus. Né? Então lá a gente aprende a rezar, a ir para a missa, e com todo respeito e carinho para os irmãos católicos, né? Às vezes milhares e milhares, Pedro, estão praticando uma religião e eles não se conectam com o Deus da religião. Né? Para você ter uma ideia, Thalita, no passado só havia católicos não praticantes e praticantes. No evangelho não. Se convertia, todos praticavam, mas a religiosidade, quando ela é muito pesada, até a igreja evangélica pode ter essa religiosidade. Né? Para você ter uma ideia, hoje já existem evangélicos que não são praticantes. São pessoas que estão numa igreja evangélica, mas vão no culto domingo. Como no passado, muitos católicos iam só no domingo para a missa e a semana todinha não tinha conexão, lamentavelmente já existe um tipo de evangélico que pode estar vivendo assim, na religiosidade. Então eu nasci, Pedro, nesse contexto de religião. Desde a infância eu tinha uma paixão por Deus, porque mamãe me criou nesse ritmo e eu pensava em ser padre. Eu dizia, eu vou ser padre, porque eu vi o padre pregando o evangelho, eu achava aquilo bonito, aquela roupa, aquela pregação. Então eu era pequeno, eu rezava. Meu irmão Rubinho morreu na adolescência, mas ele me inspirava muito a ser padre, porque ele foi coroinha. Não sei se vocês já viram coroinha ou sabem o que é coroinha. Sim, o coroinha é aquele que ajuda o padre a fazer a missa. Então logo na minha infância, eu e meu irmão, em Feira de Santana, eu morei na Bahia, nós fomos coroinhas. Então ali rezando, vestindo aquela roupa de padre, na adolescência eu pensei, eu vou ser padre. Mas o que é que acontece, Thalita? Padre não podia casar. E eu pensava que eu ia ser um padre que ia casar, mas não podia casar. Aí me frustrei, né? Desisti desse negócio de ser padre. Na adolescência me afastei da igreja, porque você sabe, há católicos muito praticantes que levam a sério. Então mesmo eu praticando o romanismo, logo na adolescência eu fui me afastando daquela reza, mesmo sem ser nascido de novo, Pedro. Tem horas que o católico que é praticante, tem hora que ele dá uma freada e vai pro mundão e não tem muito discernimento.
casamento. Mas enfim, passa a adolescência, eu desisto de ser padre, e aí com 19 anos, 18 anos eu vou servir a Marinha. Na Marinha, alguém prega o evangelho para mim. No meio militar, Thalita, existem lugares que nos intervalos fazem momentos bíblicos. Por exemplo, na hora da refeição, antes de dormir, nos quartéis, sempre tem algum evangélico lá. E eu fui evangelizado por um homem chamado Cabo Altemir, era da Assembleia de Deus. Então ele reunia os marinheiros, isso foi em Natal, Rio Grande do Norte. Eu com 18 anos, né? Parei de praticar as missas, a Igreja Católica. Então, com 18 anos na Marinha, esse cara, cabo da Marinha, me chocou, dizendo que aqueles que não nascessem de novo iriam para o inferno. E somente quem nasceu de novo é que experimentaria a verdadeira vida. Aquilo me chocou. Eu digo, que pregação forte. Eu nunca vi nenhum padre, na minha época, Thalita, falar tão forte. Que se eu não me arrependesse, eu não veria o reino dos céus. Então aquilo me chocou, mas eu não me converti, né? Mas saí da Marinha, não me converti na Marinha, tá? Visitei uma Assembleia de Deus, visitei uma Batista, mas não me converti, né? Porque também não tinha acesso à Bíblia. Interessante, Pedro, quando alguém pega na Bíblia, quando alguém lê a Bíblia, isso é chocante, né? Até quero falar aqui uma coisa importante. Eu lembrei, Thalita, que na minha adolescência, em Feira de Santana, eu ganhei um Novo Testamento. Alguém já ouviu falar do Ministério Gideões? Os Gideões Internacionais, eles entregam Novos Testamentos na escola. Então, antes de eu me converter aos 22 anos, quando eu tinha 12, 13 anos, eu ganhei, Thalita, um Novo Testamento na escola, em Feira de Santana. E aquele Novo Testamento guardado comigo na minha bolsa foi uma fonte de palavra de Deus para a minha vida. Quando eu me converti, eu lembrei de palavras que eu li na minha adolescência. Então, daí a importância de quem tem uma Bíblia, presenteie alguém, leia para alguém, porque eu não nasci de novo, eu não me converti. Claro que tudo é no tempo de Deus, mas eu posso dizer, Pedro, que a minha mente não foi esclarecida e não veio revelação porque não tinha acesso à Bíblia. Apesar de ser católico praticante, você sabe que na Igreja Católica o padre lê a Bíblia, mas o povo tem acesso a uma folhinha, que é a folhinha da missa, mas não é a Bíblia. Você compreende? Então, com o acesso à Bíblia na minha adolescência, palavras entraram na minha mente, ficaram guardadas. Na Marinha, pregações chegaram até mim. Eu não tinha Bíblia. Mas, Thalita, depois que eu saí da Marinha e ainda pecando na juventude, bebendo, buscando a Deus, querendo saber o caminho, mas sabia que o Evangelho era o caminho, mas não tinha uma clareza, um compromisso. Mas, Thalita, eu sofri um acidente em Natal, Rio Grande do Norte, e quando eu quebrei esse braço aqui em Natal, eu era guia de turismo em Natal. Eu estava trabalhando em Natal como guia de turismo na noite de hotel Praia da Redinha, lá, praia belíssima, lá perto de Genipabu. Eu estava ganhando dinheiro. Olha só, Pedro, antes de eu me converter, eu dizia assim para Deus: Deus, se um dia eu tiver uma casa na praia, uma boizinha do meu lado e eu tiver dinheiro no bolso, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu falava isso nas minhas divagações. Resultado, antes de eu me converter, eu saí da Marinha, fui morar em Natal, fui trabalhar em Natal, consegui, fiz um curso de guia de turismo, fui empregado num hotel massa em Natal, consegui, Thalita, ganhar dinheiro no turismo. Líbia, depois ela vai ver esse negócio aí, mas a minha esposa sabe. Eu conheci uma boizinha chamada Berenice, e aí eu amei a Berenice. Eu tinha a Berenice, eu tinha dinheiro, eu morava em Natal, o dono do hotel me deu um chalé. Moça, um chalé na beira da praia. Aqui está o hotel gigante e eu tinha um chalé de frente para o Oceano Atlântico, de madeira. Eu morava sozinho, tinha uma boizinha do meu lado, ganhava dinheiro, mas mesmo assim eu percebi que eu tinha aquilo que eu falava que era para ser feliz e eu não era feliz. Descobri que faltava ainda alguma coisa. Aí bebia, fumei maconha algumas vezes. Percebi que para ser feliz não é casa, não é boizinha, não é uma mulher, não é um homem. Faltava Deus. E aí, Thalita, um ano depois que eu quebrei o meu braço, eu me acidentei, um amigo meu do hotel disse assim: Ricardo, compra uma Bíblia. Lá no Hotel Atlântico Norte, lá no hotel
na Praia da Redinha, o Júnior, meu amigo, disse assim: Ricardo, compre uma Bíblia. Se você ler a Bíblia, Deus vai mudar a sua vida, Ricardo. Eu comprei uma Bíblia. Eu fazia parte, Thalita, Pedro, da renovação carismática. A renovação carismática, mesmo dentro da igreja romana, tem um aspecto legal, que as pessoas, eles conseguem ter mais acesso à Bíblia do que o católico comum. Então, na renovação carismática, Pedro, eu comprei uma Bíblia, fiquei perto de mim, e aí com esse braço quebrado, engessado, morando longe dos meus pais, de Petrolândia, morando sozinho em Natal, nesse chalé, eu comecei a ler o Evangelho de João. E eu comecei a ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus iam tocando em mim. E cada palavra ia me aquecendo. E eu comecei a entender algumas coisas sobre renunciar a mim mesmo, seguir Jesus, saber que Ele é a vida, Ele é o caminho. Ali eu tive certeza que era Jesus o caminho. Isso foi em 91. Thalita, Pedro, Evancast. Me deu uma agonia de morar sozinho, longe dos meus pais. Pedi as contas, saí do hotel, voltei para Petrolândia. Quando eu chego em Petrolândia, era próximo ao carnaval de 92. Eu estava num carnaval, Thalita, bebendo cerveja na praça principal de Petrolândia, na Nova Petrolândia. Um amigo meu de infância passa e diz: Ricardo, nós estamos indo... eu chamo ele para beber cerveja, claro, né? Porque era carnaval, era sábado de carnaval. Ou era sexta, não lembro bem. Enfim... O cara me chamou, Pedro, para acampar com ele. De que nada, que acampamento, cara. O negócio é carnaval, cara. Eu vim de Natal, tô aqui, vamos beber. E ele olhou bem para mim e disse: Ricardo, ele botou a mão no meu ombro, Pedro, e falou assim: Ricardo, o que você procura não tá nesse carnaval, não é nessa bebida, é Jesus. E eu conhecia o Josivaldo, o apelido dele era Lobinho. Lobinho disse assim: Ricardo, não é isso, cara. E ele saiu. Aquilo me tocou, mas eu sabia que ele estava certo, mas eu também não dei bola, que nada. Aí eu chamei Luciano, meu primo, que estava bebendo comigo. Falei: Luciano, o cara é crente, mas vê só. Eu ri dele e a gente continuou bebendo. Pela graça de Deus, Pedro, Thalita, o cara que estava bebendo comigo, o Luciano, meu primo, era filho do vereador Lourinho, que é meu parente também. 8 horas, eu acho que era sexta de carnaval. Que eu fiquei sábado, domingo, segunda, me converti na terça. Então, Thalita, quando deu 8 da noite, o Luciano falou assim: Ricardo, eu tenho que levar os crentes na barreira, cara, é o acampamento dos crentes. Meu pai é vereador, meu pai disse que eu levasse os caras lá. Tu vai comigo? Eu disse: vamos. Só que eu não associei que era o mesmo acampamento do meu amigo. Quando eu chego na Igreja Batista Missionária, a Igreja Batista Missionária estava começando, pequenininha, tinha 40 pessoas. Eu jamais imaginaria que um dia eu seria pastor dessa igreja. Então eu estava lá com 22 anos, né? Um pouco embriagado, mas não tão embriagado. Quando eu chego na frente da igreja, estava lá o Josivaldo: Ricardo, eu disse: não, cara, eu vim só levar vocês aqui, não vou para o acampamento. E aí, Pedro, a gente leva os crentes para o acampamento. Olha a experiência que eu tive, Thalita. Eles em cima do caminhão, era um F4000. No lastro, não tinha capota, não tinha ônibus. 30 anos atrás, pessoal, não tinha negócio de ônibus levar jovem para o acampamento, era caminhão. Eles botaram, Pedro, uma bateria em cima do caminhão, as bolsas, as sacolas, e eu dentro do caminhão, eu e meu primo Luciano conversando, e eles lá em cima do caminhão. Quero que valorize o que você tem. Eles cantando em cima do caminhão, cheios de alegria. E eu falei: Luciano, essa turma nem tá bebendo cerveja. E eles estão rindo. Vê que alegria é essa, cara? Aquilo já me impactou, Thalita. Porque eu estava bebendo e estava eufórico com a bebida. A bebida deixa as pessoas eufóricas. Mas eles estavam, Thalita, celebrando em cima de um caminhão, na poeira, né? Eu na cabine e eles cantando: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E ali eu fiquei pensando, né? Poxa, alguma coisa aconteceu na vida dessa turma aí. Enfim, Pedro, chegou no acampamento, o pastor Miguel, que foi que me ganhou para Jesus, me deu um abraço, disse assim: meu filho, fiquem aqui, tem vaga para vocês no acampamento. E eu doido para ficar, mas eu não queria dizer que eu queria ficar. Aí Luciano, Deus usou o meu primo, ele botou a mão no meu ombro e falou assim: Ricardo, se você ficar, eu fico. Vamos ficar aqui o final de semana com os crentes. Tanto eu como o Luciano tínhamos feito a crisma, porque na Igreja Católica você faz o batismo, a primeira comunhão e a crisma. Nós tínhamos sido crismados, só que aquela prática sem vida, não é?
Mas quando o Luciano falou assim, Pedro, Thalita, vamos ficar? Eu disse, vamos, se você quer ficar, eu fico, claro que sim. Mas eu estava muito empolgado. Resultado, naquela mesma noite, Thalita, a gente voltou para Petrolândia, pegou as bolsas, colchonetes, voltamos para o acampamento. Era sábado, não era sexta, porque o carnaval começou no sábado. Sábado, domingo, segunda, eu me converti na terça de carnaval. Resumindo aqui, eu vou acampar com eles, aí passo o sábado, orações, cultos de manhã, não tinha muito lazer. Era um acampamento muito focado em Bíblia, em culto, em oração. Mas, enfim, tinha jovem lá, não é? Pedro, aquelas palavras foram entrando no meu coração e eu comecei a entender o evangelho naquele acampamento de carnaval em 92 em Petrolândia. Acho que vocês nem eram nascidos, não sei, né? 92, eu tinha 22 anos de idade. E aí, Thalita, na última noite do acampamento, sim, no domingo de carnaval, meu primo Luciano acordou de manhã e disse, Ricardo, vamos na rua, vamos dar uma volta lá, porque depois a gente vem. Eu disse, Luciano, eu não quero o carnaval, eu vou ficar aqui. E Luciano voltou para o carnaval, o cara que foi o motorista, eu fiquei no carnaval, eu fiquei no acampamento. Aí Pedro, passou o domingo, passou a segunda, na terça de madrugada, eles encerravam o acampamento fazendo uma vigília de terça para quarta, encerrava quarto de manhã, não é? Isso. Não, encerrava terça de manhã, sábado, domingo, segunda, isso. Da segunda para terça teve uma vigília, Pedro. Na terça de manhã, naquele momento de adoração, estávamos cantando aquela canção, Eu navegarei no oceano do Espírito. Então, naquele momento ali de oração, já tinha havido, Thalita, vários apelos para se converter. Eu não tinha decidido. Mas na madrugada, Pedro, naquela madrugada de março de 92, eu toquei no ombro do pastor Miguel, falei, pastor Miguel, eu quero me converter, quero entregar a minha vida para Jesus. Então foi uma alegria daqueles poucos irmãos que estavam ali, né? Eu entreguei minha vida a Jesus em 92, nessa vigília, Thalita, e dali por diante começou o meu engajamento com a igreja, com o ministério. Mas o novo nascimento aconteceu num acampamento de jovens. Inclusive eu sei que vocês fazem muito acampamento aqui, não é isso? Sim. Vocês não imaginam o impacto que é na vida de amigos e meninos e meninas que estão conectados com a igreja. O acampamento fortalece os jovens da igreja, mas podem fazer pessoas conhecer Jesus nesses acampamentos. É sensacional. Amém. Foi mais ou menos isso essa jornada. Interessante, né? E eu acho que uma parte muito curiosa que eu achei foi você falar que você foi para esse acampamento dessa igreja e anos depois você virou pastor dessa igreja. Eu me tornei pastor dessa igreja. Olha só, Thalita, isso foi em 92. Em 95 eu me torno missionário em Orocó, porque mesmo sem formação teológica, a igreja de Petrolândia era uma congregação de Cabrobó. Vocês fazem parte da Convenção Batista Nacional, não é isso? Isso. Igual o pastor Sidney, igual a mim. Então, a nossa igreja, ela é filha, as igrejas batistas surgem assim. Uma igreja forma outra igreja. Então, a igreja de Petrolândia, Thalita, era filha de Cabrobó. Cabrobó tinha várias congregações. Quando ficou sem pastor Orocó, aí o pastor de Cabrobó soube que tinha um jovem em Petrolândia convertido, que pregava para jovens, que pregava na igreja, me fizeram um convite, Thalita. E aí começa o meu ministério um dia para voltar para Petrolândia, porque eu me converto em 92, em 94 eu assumo uma congregação em Orocó, passei um ano solteiro como missionário, 95 eu vou para o seminário, aí eu já não pensava mais em voltar para Petrolândia, porque quando eu chego em Recife, muitas igrejas, muitos congressos, sabe? Sidney sabe o que é isso. Ele saiu daqui, ele fez seminário em Recife, não foi, gente? Foi. Recife. Então, Sidney sabe disso. Qualquer pastor, Thalita, do interior, quando chega numa capital, muito congresso, muito seminário. Então, se ele não tiver uma direção clara de Deus, ele não volta mais para o interior. Não sei se vocês sabem, pastores que saíram do sertão, às vezes assumiram igreja na capital e não voltaram mais para o interior. Então, Sidney voltou para... ele converteu aqui na evangelizadora? Sim, sim. Olha que legal. Então, né? Sidney, um recado para você, viu? Você e eu temos a mesma experiência. Nos convertemos no sertão, em igrejas batistas, fizemos seminário e voltamos para servir a Deus no sertão. Isso é maravilhoso, pessoal. Isso é maravilhoso. Que legal. Legal demais. E você mencionou muito brevemente, né, sobre essa trajetória, se converteu, foi servir na missão, fez seminário. Você pode falar um pouquinho pra gente de como foi, então, a partir desse momento de que você conhece a Cristo? Sim. E aí,
Primeiro a gente queria saber um pouquinho como era essa diferença entre você antes de Cristo e você depois de Cristo. Você pode fazer essa comparação? Tá, sim. Como eu te falei, eu vivia na religiosidade, né? Na religiosidade, Thalita, a gente finge muito ser uma pessoa cristã, né? Com todo respeito, tá? A família católica, não é? Mamãe foi católica a vida inteira, né? Eu tive a honra de batizar minha mãe há 2 anos atrás. Mamãe se converteu dos ídolos para Cristo, né? Então mamãe passou a vida inteira rezando aos santos, né? E mamãe, os olhos, eu acredito, Thalita e Pedro, que a conversão é uma abertura de olhos espirituais. Porque quando eu me converti, Thalita, eu tentei muito pregar para minha mãe, querendo convencer ela incisivamente, querendo que ela se convertesse. Mamãe não se converteu assim. Quando eu parei de brigar com ela contra as imagens, comecei a orar, ela teve a experiência dela de olhos abertos para entender a palavra. Então, a grande verdade, Thalita, é que as pessoas que são religiosas católicas, aquelas que tiverem uma revelação de Jesus, elas não vão ficar lá, elas vão sair. Porque elas vão perceber que se o foco é só Jesus, a Igreja Romana, o foco não é só Jesus. É todos os santos, toda a idolatria indevida a Maria. Maria é uma bênção de Deus. Maria, Pedro, é a mulher mais bendita entre todas as mulheres. O anjo falou isso. Mas quando você venera Maria, você tira a glória de Jesus como único rei. Então a grande verdade, Thalita, é que no catolicismo ou nas religiões sem novo nascimento, as pessoas que praticam a religiosidade, elas vão se esforçar muito para ser santas, elas vão ter muito assim mérito. Eu faço isso, eu tô agradando a Deus fazendo isso, mas aí não coloca Cristo como sendo aquele que santifica, aquele que transforma, aquele que pagou o preço por nós. Então, somente com um novo nascimento é que alguém pode experimentar a verdadeira vida espiritual. Então, a vida religiosa, eu louvo a Deus pelos padres, a freira que me catequizou, eu louvo a Deus por mamãe ter me ensinado a rezar, mas nenhuma delas me daria salvação. Pedro, o único capaz de lhe dar vida eterna é se você entender o evangelho da graça pregado por um pastor, ou por seu pai, ou por sua mãe. Alguém teve que explicar para você que você é um pecador, que você precisa de um salvador. Quando você teve essa concepção e você tomou essa decisão, pela fé, o Espírito Santo mora em você. Porque a Bíblia diz assim, Thalita, em Coríntios, que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que entra em mim, revela-me Jesus e eu nasci de novo. Então talvez o maior entrave, Thalita, da religiosidade é fazer com que a pessoa acredite que ela é uma boa pessoa, que ela pode conquistar o céu pelo mérito próprio. E isso é impossível. Porque senão Jesus não precisaria ter morrido por nós. Então o mérito próprio, a meritocracia existe nas empresas, em qualquer lugar do mundo, mas para a salvação não. Só Jesus é o único Salvador. Quando eu tive essa concepção, Thalita, de novo nascimento e de concepção de que Cristo habita em mim, então foi automático. Aquele desejo do menino que queria ser padre, automaticamente eu digo, yes, é isso que eu vou ser. Eu vou ser um pastor. Só que eu não falei para ninguém. Eu não queria que ninguém soubesse que eu ia ser pastor. Porque aquele desejo de ser padre na Igreja Romana, quando eu me converti, Pedro, automaticamente eu pensei, eu vou ser um pastor. Pastor pode casar, pastor pode pregar o evangelho, pode amar Deus, fazer missões. Para você ter uma ideia, Thalita e Pedro, quando eu era muito católico, muito apegado à religião e querendo sinceramente servir a Deus, em Petrolândia, vocês conhecem a orla de Petrolândia ali? Sim. Antigamente não tinha aquela orla, era uma beira de rio, normal, cheio de mato. De tardezinha, quando eu era adolescente, antes de eu ir para a Marinha, eu pegava a minha bicicleta. Eu já era católico, mas eu estava buscando, eu queria saber como é que eu servia a Deus. Por isso que eu pensava que eu ia ser padre. Mas aí eu lembro, às vezes, Thalita, que eu pegava a bicicleta no pôr do sol, eu ia para a beira do rio e eu ia rezar. Eu dizia, Deus, o que é que o Senhor quer da minha vida? O Senhor quer que eu seja um padre, mesmo sem casar? É isso que o Senhor quer de mim? Eu rezava porque eu queria servir a Deus. Só que, ao mesmo tempo em que eu rezava para servir a Deus, Thalita, eu não conhecia o Espírito Santo. Eu não conhecia a palavra de Deus. Então, o que é que acontecia? Eu saía da missa e eu ia beber. Eu ia namorar errado. Então, essa vida religiosa, eu queria ser santo, mas não tinha a ajuda do Espírito Santo. Então, quando eu nasci de novo, eu entendi o meu chamado, Thalita. Foi rápido, Pedro.
Eu me converti, não que todo mundo tem que ser rápido, tá, gente? Você está servindo a Deus no podcast. Você serve a Deus, Thalita, no seu chamado. Mas o importante é que você está fazendo o seu chamado. Escuta bem. Todos que nascem de novo, Thalita, Pedro, quem está ouvindo esse podcast, todos têm um chamado. Ednei descobriu o seu chamado rapidamente quando ele nasceu de novo. Tem gente que demora um pouco, Thalita, mas o importante é achar o ministério. Porque, olha só, Pedro, quando eu me converti em Petrolândia, 2 anos depois, eu estava como missionário em Orocó, porque eu sabia que eu seria pastor. De Orocó, eu fui para o seminário. Encontrei minha esposa lá no seminário, filha de pastores. Ela foi fazer missiologia, eu fui fazer o bacharel em teologia, nos casamos no seminário, já assumi igreja em Olinda, fui pastor 8 anos em Olinda, e com aquela paixão de ganhar a Olinda para Jesus. Olinda tinha 400 mil habitantes. Eu sonhava com uma grande igreja. Quando a nossa igreja em Olinda, Thalita, chegou a 150 membros, já era uma boa igreja. Estava ganhando bem. E aí me permitam dizer, eu vou pregar em Petrolândia num acampamento de jovens. Aliás, não um acampamento, uma conferência de jovens. Quando eu estou pregando em Petrolândia, Pedro, numa quadra de uma escola estadual, eu estou pregando em Petrolândia e aí, não sei se vocês já tiveram a experiência de ouvir o Espírito Santo sem grito. Não é um pastor pregando, não é uma voz poderosa. Você sabia que às vezes o Espírito Santo fala dentro de você, baixinho? Essa é a principal maneira do Espírito Santo guiar vocês. Romanos 8,14, Thalita, diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, Pedro, mas por causa do Espírito Santo nós temos convicção de que somos filhos de Deus. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então, como é que Deus guia nós, Thalita? Dentro de nós. O Espírito Santo não mora na igreja, o Espírito Santo não mora dentro da catedral, ele mora dentro do crente. Então aqui dentro, Pedro, eu estava pregando em Petrolândia, falando para jovens, e aquela voz no meu coração: você vai ser pastor aqui, você vai voltar para cá. Digo, poxa, mas eu pregando e ao mesmo tempo aquela voz no meu coração me dizendo que eu ia ser pastor em Petrolândia. Só que eu não tinha esse plano. Eu estava bem em Olinda, eu estava pastoreando mais de 100 pessoas. Eu ganhava na época 5 salários mínimos. Mamãe tinha um apartamento em Recife, estava tudo certinho. Mas, Thalita, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, toda pessoa tem que ser zelosa por isso, Pedro. Porque não é uma experiência externa, é dentro de você. E se você, Pedro, obedecer o Espírito Santo nessas pequenas vozes, você vai ter direito de ouvir outras revelações. Você sabia, Thalita, tem gente nas igrejas evangélicas querendo revelações, querendo um poder de Deus, mas ela nem obedece às coisas mínimas que Deus fala para ela. Eu acredito que nós não temos direito de ouvir grandes revelações se nas pequenas coisas, Pedro, a gente não obedece. Quando eu ouvi aquela voz, Thalita, eu falei para minha esposa, Líbia, Deus falou comigo, espero que Ele também fale com você, que nós vamos voltar para Petrolândia. Quer dizer, eu voltar, minha esposa não. E aí automaticamente aconteceu isso. Eu transicionei a igreja de Olinda e voltei para Petrolândia. Só que agora não mais como membro da igreja. Eu assumi o pastorado da minha igreja. E em Petrolândia eu tive a honra, Thalita, Pedro, Evancast, família. Eu assumi em 2005, né? Eu estava com 35 anos. Tu já era nascido em 2005? Já, 5 né? anos. Ok. Então, em 2005, Pedro e Thalita, eu assumi a igreja Thalita e ali Deus foi nos dando crescimento. A gente, Ednei se converteu, acho que uns 10 anos depois, 2015, eu acho, né? Então, um crescimento maravilhoso. A felicidade, Pedro, onde eu nasci de novo, eu pude desempenhar o meu ministério pastoral. Por mais de 15 anos, eu servi em Petrolândia como pastor. E aí foi um tempo maravilhoso, né? Até eu ir a Petrolina. Petrolândia foi um dos melhores momentos da minha vida. Pedro, Thalita, pastoreando a igreja onde eu me converti. Acho que além de mim, o Sidney e outros pastores, poucos tiveram essa oportunidade de servir a Deus na igreja onde ele começou a fé dele. Muito bom isso aí. Sim, sim. Que história maravilhosa, pastor. Foi assim, uma história que ele já trouxe impactante e muito boa. O que eu achei interessante foi a forma que Jesus chamou sua atenção. A forma que ele primeiro chamou sua atenção, que foi mediante o pessoal louvando em cima do caminhão. Ali foi aquilo ali, a primeira fisgada que ele deu. Aquilo impactou a minha vida. A turma cantando uma música sem bebida, cara.
Aquilo me chamou a atenção como jovem não crente, aquilo me fisgou o coração. Foi forte aquilo ali. Sim. Isso me traz assim, quando a gente, que hoje já somos crentes, já conhecemos a palavra do Senhor, e levamos ela para onde a gente for, que a gente leve essa palavra, que a gente, para onde a gente for, a gente adore ao Senhor. Seja indo para o acampamento, seja na fila de um banco, seja onde for, a gente esteja ali louvando ao Senhor, adorando, porque aquilo vai impactar a vida das pessoas que a gente não sabe. Quem estiver ali ao nosso redor, quem estiver próximo da gente, vai, rapaz, que alegria é essa diferente que esse caba tem. Ô Pedro, se esse louvor atrai a nossa vida, a murmuração também faz o contrário, né? Sim. Imagina você cristão numa fila ou em algum lugar, que droga, não sei o quê, e eu sei que tu é crente, quer dizer, a mesma atração que eu posso ter, eu posso ter também. Eu não quero saber desse cara, não. Eu não esse quero cara é horrível. Jesus que esse cara serve, não. Jesus não tá com ele, não. Fica ali murmurando, reclamando de tudo. Pra que eu vou querer servir esse Jesus também? Mas quando a gente transparece a alegria que Jesus nos dá, essa pessoa, rapaz, que alegria diferente. E como é que esse pessoal consegue ser tão alegre, brilhar tanto assim, em meio do que tá passando? Eu lembrei, Thalita, de uma coisa, o Pedro me falando aí do exemplo dos jovens. Lá em Natal, tinha antes de eu me converter, Thalita, o líder da recepção lá do hotel era um cara obeso, bem gordinho, e a turma tirava onda com ele, e ele nunca perdeu. Hoje diríamos que era um bullying, né? Alguém chamar alguém de gordo, de gordinho. Ele sempre sorria, ele era da Universal. Olha só, não fale mal da Universal não, viu? Toda igreja tem suas características. Deus não usa só a Batista. Espero que você me entenda. Olha só, Thalita, igrejas cristãs são diversas, porque Deus usa diversidade para trazer seus filhos. Tem gente que não vai se converter na Batista evangelizadora. Vai querer uma igreja pentecostal avivada, porque tem gente que gosta de culto barulhento, mas tem gente que gosta de culto calmo. Vocês já foram no culto presbiteriano? Num culto bem solene, dá até vontade de dormir, aquele pianinho. Mas tem gente que vai nascer de novo na presbiteriana, porque não suportaria uma igreja avivada. Então o Júnior era da Universal. Eu falava mal de Edir Macedo, eu não gostava da forma como eles tiram dízimos, eu acho errado. Mas olha só, Thalita, ele nasceu de novo na Universal. O Júnior era drogado, era filho rebelde, batia nos pais, era uma complicação. Ele foi liberto dos demônios na Universal e ele pregou para mim sem uma palavra. Thalita, ele não pregava para mim. A turma chamava ele de gordo, ele era um recepcionista. No hotel a gente tinha uma camisinha, uma tarja com o nome, a calça marrom. A roupinha dele era toda não encaixava, porque ele era muito gordo. Mas, Thalita, ele não murmurava, e quando a turma tirava onda com ele, ele sorria e dizia: Jesus te ama. Ele só dizia coisas boas. Então, o jeito daquele cara se comportar, Pedro, tocou no meu coração. Dizia: cara, você faz parte de qual igreja? Ele dizia: sou da Universal. Vai lá na minha igreja. Eu nunca fui. Mas assim, ele me conquistou com um testemunho. Então, de fato, Jesus habita no crente. Se ele imita Jesus com suavidade, não que a gente tem que ser sempre suave, mas assim, quando a gente tem o caráter focado em Jesus, mansidão, a gente atrai outros a Jesus, sabe, Thalita? Então, aqueles jovens lá em Petrolândia me atraíram a uma espiritualidade real. Inclusive, existem espiritualidades, gente, que são falsas, né? Tem gente que representa demais o Evangelho. E o Evangelho não é uma representação, é uma vida com Jesus. Perfeito. Exatamente, é isso aí. O Evangelho não é representação, o Evangelho é um estilo de vida, né? Que a gente traz e vive esse estilo de vida. Que nem a gente diz, os cristãos são pequenos cristos. Então a gente é imitador de Cristo. A palavra cristão é pequenos cristos, seguidores de Jesus. A gente é pequenos cristos e a gente tem que imitar os passos de Cristo como ele foi aqui na Terra. E ele não era uma pessoa de estar se reclamando, se murmurando. Não, ele fazia o que tinha que ser feito, pregava o Evangelho e com a sabedoria que vinha do alto para a vida dele, ele atraía as pessoas com isso, seja com louvores, seja com palavras, seja com gestos de gentileza, ajudando uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Com esses gestos, atraía as pessoas para o Evangelho. Exatamente, é isso aí. Pastor, eu queria saber agora a sua opinião sobre o seguinte: ser chamado por Deus para estar em posições de liderança, ali pastoreando, ou então sendo um missionário, sendo pessoas que são usadas na casa de Deus, é muito especial. Sim. E tem bênçãos que acompanham a vida dessas pessoas. Isso tem uma graça especial da parte de Deus sobre a vida dessas pessoas. Sim. Mas também a jornada, a gente sabe que, né, por
faz parte do ministério, às vezes, é enfrentar alguns desafios. E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, sobre essa questão de servir no ministério, servir na casa do Senhor. Quais são os maiores desafios que você observa? Você observa que essas pessoas se sentem, às vezes, cansadas, a questão de ansiedade, depressão. Como é que você observa essa questão? Tá. Hoje, Thalita, Pedro, família Evancast, hoje o adoecimento ele é mundial, tá? Crentes e não crentes adoecem. Primeira coisa que eu consigo conceber, Thalita, já foi-se a ideia, tá errado a ideia de que, porque eu sou crente, já ouviu aquela frase? Alguém colocou na porta de uma igreja, pare de sofrer. Você entra aqui e para de sofrer. Isso não é real. O evangelho, na sua essência, Thalita, tem a ver com sofrer, pagar um preço, seguir Jesus. Não é um caminho, por exemplo, de delícias. É delícias porque nós teremos a vida eterna. Mas a verdade é que todos nós, de alguma maneira, vamos padecer sofrimentos. E aí, não quero demonstrar para vocês nenhum exagero. Por exemplo, pegar um extremo de dizer que porque somos crentes, somos mais do que vencedores e nunca vamos adoecer, nunca vamos empobrecer. Isso não é verdade. Esse extremo da vitória, tem até uma brincadeira que tem aquela música daquela cantora, eu não sei se é Damares, que diz, agora é só vitória, agora é só vitória. Não é verdade isso. Um dia alguém da sua família vai morrer. Né? Eu nasci de novo, eu me converti. Né? Então, assim, depois que eu nasci de novo, depois que eu me converti, minha irmã morreu. Eu estava no seminário, Thalita, no último ano de seminário, e minha irmã entrou numa UTI, minha irmã teve uma doença gravíssima. Eu chamei os pastores, meus amigos, para orar no Recife, oramos por ela no Hospital da Restauração, jejuamos, fizemos tudo direitinho. E eu já vi pessoas que eu orei com outros pastores, com outros amigos, num hospital e foram curadas. Não exatamente porque eu impus as mãos, mas porque a igreja orou. Mas a minha irmã morreu. Depois de 28 anos numa UTI no Recife, a minha irmã morreu. E eu tive que transportar, Thalita, o corpo da minha irmã de Recife, numa Kombi da igreja, para Petrolândia. O corpo da minha irmã foi uma derrota espiritual. Eu perdi a minha irmã, mas faz parte do processo de viver a vida cristã. Alguém vai adoecer, alguém vai morrer. E além desse extremo, Thalita, de que nós somos sempre vitoriosos, não vamos sofrer, o outro extremo é achar que a vida cristã é só problema. Não. Sim. Tem curtição, tem alegria, tem vitória. Então eu acredito muito, Pedro, que a gente tem que olhar para o Novo Testamento como um todo. Né? Existem vitórias poderosas. Você pode ter vitórias com milagres incríveis financeiros, casamento, mas isso não tira de você a realidade, Pedro, de que um dia você pode adoecer, que você nunca adoeça. Mas se você tiver que enfrentar uma doença grave, você enfrenta ela na real, orando, jejuando, servindo a Deus. Inclusive agora, nesse exato momento, Thalita e Pedro, uma ovelha nossa de Petrolândia está em São Paulo, numa UTI. Chama-se Merjane. Ela já foi líder de jovem. A Merjane, ela está com um câncer no fígado. Os médicos disseram, não tem mais jeito. Tem que esperar aqui e tal. Mas o que é que ocorre? É a vida cristã. Em alguma igreja ultrapentecostal, não aceite isso, decrete isso. Por mais que eles decretem e orem, o câncer vai matar alguém. Porque a vida cristã, Thalita, eu acho que é Colossenses. Paulo diz assim, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então haverão perseguições, haverá doenças. Paulo, Romanos capítulo 8, ele diz assim, nem morte, nem angústia, nem dor, nem coisas do presente, nem do futuro podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo diz que vai ter mortes, vai ter doenças, vai ter dores. Então eu acredito, Thalita, que vamos ter que enfrentar essa realidade. Agora que sobre o adoecimento emocional, que eu sou muito fã do Augusto Cury, que é o maior psiquiatra do Brasil. E ele diz para crentes e não crentes, o adoecimento emocional é uma marca da nossa geração. Milhares vão adoecer. E crentes, são humanos, são pessoas. Sim. Então, assim, na igreja evangélica, milhares de pessoas, Thalita, Pedro, estão adoecidas e nem têm diagnóstico que estão doentes. Vou dar só uma estatística, tá? Já se sabe que milhares de pastores e líderes estão com burnout,
ansiedade, depressão, mas não param de trabalhar. Estão trabalhando na igreja e eles escondem as suas emoções. E não é saudável isso, né? Em 2017, em Petrolândia, eu tive burnout. Eu me esgotei, porque eu fui teimoso. Passei 10 anos sem tirar férias, trabalhando, ganhando vidas. Nós não somos uma máquina. Sim. Nós temos que trabalhar e repousar. Então eu desobedeci o mandamento de repousar. Em 2017 tive burnout, adoeci. E nesse adoecimento eu passei 3 meses tomando medicação, me tratando. Então eu aprendi uma lição, Thalita. Aqueles que cuidam dos outros precisam se deixar cuidar. Então, pastor Sidney, vocês do Evancast, Ednei, líder de jovem, as meninas, em tudo que vocês fazem, tem que ter pausas, tem que ter descanso. Então, pastores, empresários, empreendedores, Pedro, olha só, os adventistas, eles são muito rigorosos com a guarda do sábado. Mas o sábado não é a questão, o descanso é a questão. Né? Não é exatamente o sábado como o 7º dia, mas o princípio do sábado, que é o princípio do descanso. Então Deus falou, 6 dias trabalharás, no 7º você vai descansar. Então a pausa semanal ela é benéfica. Quando nós não respeitamos isso, Thalita, a gente vai adoecer. Então eu adoeci, tive burnout, eu me esgotei, eu me frustrei e resultado, só fui ter saúde quando eu comecei a respeitar não só a minha idade, depois dos 40, depois de 10, 20 anos de ministério, eu precisava ter pausas todo ano, ter 2, 3 semanas onde eu saio do ministério, vou fazer outras coisas. Então, eu acredito não só, Thalita, pastores e missionários e líderes, mas existem milhares de ovelhas vivendo errado. Livros marcam a nossa vida, tá? Livros marcam a nossa vida. Quem não lê, quem não compreende processos vai sofrer muito. Então, assim, tem pastores que só lê teologia, só lê Bíblia. Tá ótimo, mas falta mais alguma coisa. Nós temos que ler outras coisas que nos dão sabedoria no processo da família. Eu estava com vocês ali agora na biblioteca do pastor Sidney, e ele tem vários livros sobre família. Então, um dos princípios poderosos de descanso é o bem-estar na família. Aliás, 3 coisas eu destaco, Thalita e Pedro, que no ministério tem que ter muito foco para não perder isso aqui de vista, né? No meu caso, né? Família, discipulado e a pessoa do Espírito Santo. Família por quê, Pedro? Um pastor ele pode ser cheio do Espírito Santo, ele pode ter muita experiência com Deus, mas se ele não tiver uma família saudável, se ele não tiver um casamento saudável, se ele não tiver uma boa relação em casa, ele pode ser um super-herói na igreja, mas ele vai ser um fracasso na família. Então eu diria que pastores e nós que temos ministérios, primeiro lugar de cuidado é a sua casa. Eu fiz agora recentemente o Legendários, que é um trabalho com homens, né? Acontece em todo o Brasil. Os Legendários eles têm um lema. O lema é: família não abandona família. Então, antes de eu cuidar bem das minhas ovelhas, eu preciso cuidar bem da minha esposa, dos meus filhos. Então, não só o Legendários, mas a Bíblia ensina que o primeiro ministério, Pedro, você já é casado, né? Sim. Você tem um filho, sim. Eu vi ali o boyzinho ali. Thalita, o primeiro ministério é a sua casa. Você, quando tiver o seu núcleo familiar, Thalita, antes de você ganhar o mundo inteiro, você tem que consolidar a sua família. Então, eu acredito, Thalita, que a primeira saúde emocional de um pastor tem a ver com o seu casamento, o seu descanso com os filhos. Esse é o primeiro mandamento, cuidar bem da família. E essas coisas todas vão acontecer. Você ia falar, Pedro, alguma coisa aí? Não, pode falar. Ok? Então, além de família, eu diria que eu ia falar do livro e eu esqueci. Olha só, Thalita, quando um pastor só lê teologia, ele está perdendo de ter experiências maravilhosas. Vocês já ouviram falar de Tiago Brunet, né? Ele é um pastorzão, um coach aí, muito famoso. Ele escreveu recentemente um livro chamado Os 10 Princípios Milenares. Ele mostrou que a Bíblia não é só um livro arqueológico e teológico, é um livro de sabedoria milenar. E nós já sabemos disso. Você sabia, Thalita, que os grandes coaches do mundo financeiro, do mundo fitness, do mundo financeiro, familiar, eles pegaram os princípios da Bíblia e transformaram em insights e chaves poderosas para o viver.
Um dos insights do livro de Tiago Brunet, semana passada lá na Faculdade Soberana, eu falei para os professores, para os colaboradores, sobre um princípio do livro. Olha só, se eu pego... A Bíblia já me traz sabedoria, mas se eu pego outros livros que têm, além de valor teológico, por exemplo, o melhor livro de família que vocês podem ler... leia o livro do Josué Gonçalves, é ótimo. Ele fala sobre casamento como uma viagem, uma jornada. Você quer ler um livro sobre sabedoria financeira? Ótimo, então vai ler o Tiago Brunet. Ele escreveu agora um livro sobre ganhar o mundo sem perder a alma, ganhar muito dinheiro sem perder o seu coração. Você quer inteligência emocional? Leia Augusto Cury. Então, quando você lê livros além de teologia, você adquire sabedoria para viver. E as pessoas adoecem às vezes, Thalita, porque não há sabedoria no viver. Eu disse no meu GC semana passada que a coisa mais importante é a sabedoria no viver, né? E Salomão disse, o mais importante é a sabedoria. E eu destaquei lá no GC, Thalita, que a sabedoria produz maturidade. Maturidade nos ensina tantas coisas, uma delas é você cuidar do seu corpo, né? Cuidar da sua alimentação. Repito, os adventistas, eles são às vezes criticados por nós porque guardam o sábado, mas eles têm um foco no princípio do descanso que às vezes nós batistas não temos. O que é o princípio do descanso, Pedro? Você respeitar seu corpo, não estar comendo coisa... Poxa, caramba, milhares de pastores, não querendo criticá-los demasiadamente, mas escuta, eu estou pregando aqui, Thalita, para a minha igreja, eu estou obeso, não é por causa da minha genética, é porque eu como demais, eu sou guloso, eu sou pastor, você é líder de jovem, você está aqui no Evancast e você comendo direto coisas, com todo respeito, tá? Assim, muito açúcar, muita gordura, vida sedentária, tu está prejudicando o seu corpo. Você é casa, Pedro, a Bíblia diz, você é casa do Espírito Santo. O corpo de Thalita, Deus deu esse corpo maravilhoso, para quê? Para que ela cuide bem, para que ela tenha energia para pregar, viajar, fazer coisas boas. Mas se você não cuida bem do templo que é o Espírito Santo, e você come coisa errada, e você não exercita, você está pecando, está quebrando o princípio do descanso, do cuidado com o corpo. Então, milhares de crentes, eles estão buscando o Espírito Santo, estão buscando o poder de Deus, mas eles quebram um princípio básico da saúde geral, Thalita, que é a alimentação correta, o descanso correto. Né? Não é à toa, eu não sei se vocês sabem disso, mas acho que vocês devem saber, milhares de sanatórios, lugares de loucos, casas de internação psiquiátrica, diz lá, quem são os principais grupos religiosos que estão ali dentro internados? Dá um chute aí. Você tem ideia? Primeiro grupo, né? Pessoas ligadas à Umbanda, ao espiritismo pesado. Tem muita gente lá que veio desse ambiente. Segundo grande grupo, pentecostais. Filhos de crentes pentecostais, né? Então, assim, claro que tem católicos também, tem espíritas, mas assim, um grande grupo de pessoas adoecidas mentalmente são filhos de crentes pentecostais. Então, ali não teve lugar para descanso, boa alimentação, ali teve muita paranoia, muita espiritualidade sem realidade, sem comida boa, sem descanso, sem lazer. Tem que ter uma pausa, Pedro. Trabalha muito, grava muitos podcasts, mas tem que ter um dia para você dizer assim, hoje eu vou brincar com meu filho. Isso é saúde emocional. Sim. Você brincar com seu filho, você pegar um dia, além de você pregar o Evangelho, Thalita, com dança, com coreografia, com Evancast, tem um dia que você tem que dizer assim, hoje é meu dia. Aí você vai cuidar, você vai fazer um pilates, você vai dar um mergulho no rio, vai fazer alguma coisa que você diga assim, isso me dá prazer, eu gostei de fazer isso. Isso é saúde para você. Pensa comigo, Thalita, Pedro, Jesus, ele só pregava o Evangelho. Tem gente que pensa que Jesus só pregava, mas não. Está lá escrito que Jesus, às vezes, Thalita, Pedro, ele dizia aos discípulos, parem, vamos para um lugar. E ele tirava os discípulos para onde Jesus ia. Ninguém sabe ao certo, mas provavelmente era para descansar. Sim. Provavelmente na beira do lago da Galiléia, para comer um peixe assado, para dar um mergulho. Eu não sei, mas Jesus não era uma máquina de pregar. Tinha momentos que ele se retirava para descansar.
Então, se a gente quebrar esse princípio, Thalita, Pedro, família Evancast, nós vamos nos dar mal. Né? Um pregador disse assim, eu acho que foi a Joyce Meyer, ela disse, quando você quebra princípios, o princípio vai quebrar você. Se você quebrar princípios, o princípio vai te quebrar. Então, eu devo pregar o evangelho. Eu fui para Petrolina 2 anos atrás, então eu fui com foco. Eu vou formar minha filha em odontologia, a minha esposa vai fazer faculdade, o meu filho vai se formar. Eu tenho uma igreja para tomar de conta, mas eu preciso, depois dos 50 anos, fazer 3 dias por semana de exercício. Eu preciso me alimentar bem, porque eu não quero chegar aos 60, 65. Como pastor doente, milhares de pastores, Thalita e Pedro, estão adoecidos, estão fracassando, porque não tem saúde nem física, nem emocional. Eu quero virar a página, eu não quero adoecer. Eu quero ter saúde. É isso aí. Arrasou. Isso aí. Você falando, eu lembrei de uma pregação, acho que foi de Luciano Subirá, que ele falou que um rapaz que estava no leito de morte lá, acho que ela acabou falecendo, que falou, ele disse, né? Eu preguei a palavra, só que matei o cavalo que levava a palavra. Algo tipo assim. Ele conta de um pastor americano que era um grande pregador que diz, poxa, eu não fui mais porque eu matei o cavalo. O cavalo era o corpo dele, era a saúde dele. Eu vi isso aí, cara. Não cuidou, e foi isso que deu o start na cabeça de Luciano Subirá para ele cuidar da saúde dele. Cuidar da saúde dele. Ele chegou a ter 120 quilos. Depois ele perdeu 40 quilos e hoje tem saúde. Sim, inclusive, ele escreveu um livro sobre saúde do corpo. Sim, exatamente. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque não adianta de nada a gente levar a palavra, pregar e acabar fracassando com o nosso corpo. Acaba que a gente não vai cumprir o propósito até onde Deus quer levar a gente, que a gente vai para esse propósito antes, porque a gente não está cuidando do nosso cavalo. É verdade. E não vai cumprir o que Deus quer que a gente faça, porque a gente está negligenciando o princípio. E esse princípio do cuidado do nosso corpo, cuidado da nossa mente, cuidado da nossa família, acaba... É verdade. Ô Pedro, destaca bem essa palavra, cara, princípio. Olha só, Thalita, o evangelho, ele é uma vida de princípios. Não é de regras chatas, é de princípios, é diferente de regra. Regra, a gente faz aqui, a gente pode mudar rapidamente. A regra, a gente muda a regra. Mas o princípio não, Thalita. Os princípios são fundamentos que Deus estabelece para que você tenha uma vida longa. Para que você tenha, Pedro, felicidade. Então, cumprir princípios nos ajuda a cumprir promessas. A gente quer as promessas. Imagine as promessas. Vida longa, né? Prosperidade. São promessas de Deus. Mas promessas não se cumprem sem prática de princípios. Então isso é poderoso. Quando eu entendi isso, Ednei sabe disso, os pastores de Petrolândia, o pessoal sabe disso, que eu falo muito sobre isso na igreja. Pedro, uma igreja... eu gosto muito de livros... eu vi ali na estante do pastor Sidney, uma igreja com propósitos. Não só a igreja com propósitos, mas os grandes mestres, Thalita, na área de igreja, na área de coach, na área de vida cristã bem-sucedida, eles falam que quando você entende os princípios, você facilita a sua vida. Imagina, quando você descobre que aquela comida te faz mal, você toma consciência daquele princípio de saúde, você muda aquele hábito, você prospera. Mas se você continuar desconhecendo aquelas verdades de alimentação, de bem-estar, como é que seu corpo funciona, como é que o mundo espiritual funciona, se você não conhece os princípios gerais, você vai cometer erros e você vai rodopiar por muitos anos na vida espiritual. Eu percebo, lamentavelmente, que algumas igrejas, alguns pastores e algumas ovelhas, elas estão, Pedro, rodopiando sem sair do lugar, porque não praticam princípios, né? E eu acredito que, de verdade, esses 3 princípios norteiam o meu ministério. Família, eu não abro mão. Ednei, eu acho que lembra, membros da igreja se lembra que a minha filha, quando teve ansiedade e depressão no Recife, Thalita, eu parei meu ministério, Líbia, vamos para Recife, cuidar de Amanda, porque se eu não cuido da minha filha que está doente, com ansiedade, e eu estou cuidando da igreja, que exemplo eu sou? Estou cuidando do mundo inteiro e vou perder a minha filha? Não. Parei tudo para cuidar da minha filha. Então, o princípio da família, ele é bíblico, né? Jesus falou assim, aliás, Paulo falou, né, lá em Atos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Então, eu quero a minha família perto de mim. Esse é o primeiro princípio. Pastores e líderes e ovelhas, Thalita, que não honrarem o princípio da família,
pode ser uma igreja belíssima. Se o casal pastoral for fracassado na família, vocês vão perceber que a igreja toda não vai sair do lugar. Porque é um princípio poderoso. O pastor que está bem com a sua família, o rebanho segue atrás. Segundo princípio, fora a família, Thalita, discipulado. Igreja não é um lugar só de celebração, é um lugar de relações. Eu discipulo Ednei discipula outros rapazes. Você está perto do seu pastor, você está perto do seu líder e você está interagindo, prestando conta. O Evancast está dentro de uma estrutura de igreja. Você tem uma reunião com o seu líder, você está conectado. Então, assim, ninguém fica sozinho, tá? Então, o discipulado é um princípio poderoso. Jesus impactou o mundo, Thalita, com 12 homens. 12 homens que ele deu a vida, que ele conversou, que ele treinou. Jesus morreu e esses 12 homens espalhados pelas nações mudaram a história do mundo, não é? Porque o mundo se divide em antes e depois de Cristo. Então, o discipulado é um dos princípios mais poderosos da Bíblia. Eu discipulo você, Pedro. Você discipula outro homem e isso atinge os confins da terra. Então, o princípio da família, o princípio do discipulado. Outro princípio que eu não abro mão e eu acho o máximo é o princípio de honrar o Espírito Santo. O Espírito Santo, Thalita, ele dirige a igreja, ele dirige Sidney, ele dirige a minha vida. Se nós tirarmos o Espírito Santo dessa igreja, essa igreja morre. Porque o que sustenta uma igreja é o Espírito Santo. É ele que me faz entender a Bíblia. A inspiração, Pedro, do Evancast foi o Espírito Santo. Ele te deu a ideia, você escreveu, você aperfeiçoou, mas a ideia brotou de onde? Não foi do mundo de Nárnia, foi dentro de você. O Espírito Santo, ele inspirou, assim como o Espírito Santo inspirou a escrever a Bíblia, o Espírito Santo inspirou o Evancast. O Espírito Santo inspirou o Legendários. Como foi o Legendários? O que é isso, essa modinha? Não é modinha. Olha só, Thalita, há 15 anos atrás, pastor Chep, lá da igreja de Deus, lá na Guatemala, os homens fracos da igreja dele, fracos, não saía do lugar. Ele formatou um modelo de acampamento na montanha, levou 109 homens em 2015. Os caras se encheram de Deus, voltaram da montanha e começou a cuidar bem do seu casamento, começou a cuidar bem dos seus filhos, e a igreja foi crescendo com homens restaurados. Então, o Legendários começa na Guatemala, vai para o Equador, vai para a América, vai para a Europa, chegou no Brasil cresceu muito mais. O brasileiro apaixonou-se por essas trilhas nas montanhas de oração, de busca por Deus e de restauração da hombridade. Mas eu tenho certeza, Legendários e Evancast, ministérios que são inspirados pelo Espírito Santo, eles florescem, eles dão frutos. Porque não é a coisa da cabeça de um homem, é uma inspiração de Deus. Para que, veja que é leve, o Evancast, você teve a ideia, fluiu, aconteceu, está dando frutos. Quantas pessoas passaram por aqui, gravaram, falaram, milhares foram abençoados. A mesma coisa acontece com o Legendários. Aliás, o Legendário, vocês sabem, né, são números, né? Eu sou o 141.354. Quem eu sou esse aqui, é só apenas um. Mas o mais famoso Legendário é o número 1, é Jesus. Ele é que importa. Eu estava ouvindo um podcast do fundador do Legendários falando para Josué Gonçalves. Eles estão entrando em países comunistas que não pode entrar a igreja. Mas o Legendário, eles não sabem bem quem é o Legendário número 1, porque é um número, né? Então eles entram em lugares que não podiam entrar a igreja. Os Legendários estão fazendo acampamentos e trilhas em lugares como África, como Ásia, onde não podia entrar a igreja. Os Legendários estão entrando e trazendo homens para perto de Jesus, que voltam para as suas famílias, melhores ainda. Então, o terceiro fundamento, talvez o mais poderoso, Pedro, Thalita, é o Espírito Santo. Porque não existe família restaurada sem o Espírito Santo. Não existe discipulado verdadeiro sem o Espírito Santo. Então, que ele continue conduzindo o Evancast, pastor Sidney lá na América, eu lá em Petrolina, a vida de Ednei lá em Petrolândia, as meninas ali. Sem o Espírito Santo, nós somos um ministério vazio. O Espírito Santo, ele é a maior inspiração, a maior força, Pedro. O maior poder que vocês têm é o poder do Espírito Santo para guiar vocês e fazer isso aqui prosperar muito mais. Amém, amém. Calma, foram muitos assuntos. Mas assim, realmente, eu ia até te perguntar sobre a...
tá? Eu tenho TDAH. Eu também. Vamos lá, vamos voltar. Eu ia até te perguntar sobre o que você acha que pode auxiliar nas pessoas a conseguirem fazer esse equilíbrio entre a vida e o ministério. E eu acho que esses 3 princípios que você levantou aqui são chave. Porque eles são princípios que vão nortear. Sim, se a pessoa priorizar esses mas 3 tem mais. princípios, Claro. com certeza. A gente consegue manter uma vida mais equilibrada, né? E é para isso que a Bíblia nos chama, para uma vida equilibrada, uma vida de ação, uma vida em que a gente está ali sim, levando a palavra de Deus, uma vida que a gente está honrando com os compromissos, mas também uma vida equilibrada. Precisa ter descanso, precisa cuidar da família, precisa cuidar do corpo, da saúde. São princípios. A gente precisa disso tudo para a gente conseguir se manter de pé e, como você falou, não matar o nosso cavalo para a gente conseguir chegar mais longe, né? Verdade. E tudo isso é muito importante, a gente saber ter sabedoria para poder priorizar o que precisa ser priorizado nos momentos de emergência, em outros momentos estar mais ativo mesmo. Sim, e é assim sim. que se faz a caminhada de cristã. Jamais Verdade. sozinho, sempre em conjunto e sempre sozinho buscando não essas prospera, coisas. Thalita. Por isso que eu creio que o discipulado de ministérios acompanhados prospera todas as coisas. Pode ver, uma pessoa que ministra sozinho, ou como pastor, ou como líder de ministério, ele atinge um certo nível de bênção, mas não de excelência. Para ser excelente, tem mais de uma pessoa envolvida. Com certeza. Para você ter uma ideia, o Legendários é uma grande família. Então, eu descobri que eu fui com 100 homens para a montanha. Tinha mais 100 homens servindo naquele lugar. O Evancast, aqui está eu entrevistado, vocês 2 me entrevistando, mas por trás de vocês tem uma equipe. Isso é excelência. Jesus com 12 impactou o mundo, mas teve milhares de anônimos que impactaram o mundo e a gente nem sabe o nome deles. Verdade. Então a grande verdade, Thalita, é que sozinho a gente alcança algumas coisas. Acompanhado e discipulado, a gente vai muito mais longe. Sim, Isso é poderoso. perfeito. E você, Pedro, o que você gostaria de comentar sobre tantas coisas? Rapaz, Falamos sobre muitas coisas. Foi muitos assuntos ao mesmo tempo. Não, mas a gente conseguiu acompanhar o raciocínio Foi. aqui, foi muito interessante. Foi muito interessante. Eu gosto assim do jeito do pastor que ele, além movimento. além de trazer a palavra, ele vai ali trazendo Chamando a movimento, atenção, chamando a é muito atenção, legal. com até as feições assim, vai trazendo quando é mais alegre com o olho mais arregalado, quando é mais triste com o olho mais... A gente vai entrando dentro da vai história, entrando, né? vai entrando na história, gostei. Mas eu estou feliz em estar com vocês aqui, gente. Falamos de ministério, de família, né? O Evancast e tantas ferramentas como essa. Por falar em Evancast, Pedro, eu acredito que a igreja tem que usar ferramentas tecnológicas como essa sem perder o relacional, né? É poderoso isso aqui, ó. Nós estamos sendo gravados e os cortes e recortes e todas as mídias vão atingir milhares de pessoas, mas nada é mais poderoso, de verdade, sabe, Thalita e Pedro, eu aposto muito nisso. Eu uso Instagram. Fiquei emocionado. Semana passada eu estava pregando na igreja, tinha uma mocinha lá atrás, bem tristezinha. No final do culto eu fui cumprimentar ela. E eu gosto de perguntar, quem te trouxe aqui? Como você chegou até aqui? Ela disse, pastor, eu cheguei até aqui por causa do Instagram de vocês. Eu estava em casa, meio triste. Ela achou o Instagram, aí tinha um videozinho de alguma coisa que foi feito de criança na igreja, e uma criança fez um convite e chamou ela. Que legal. O filhinho lembrou alguma coisa da família dela. Ela foi tocada e foi conhecer a nossa igreja, foi abençoada, está conectada por causa do Instagram da igreja. Sim. Então eu acredito que vocês têm uma ferramenta poderosa, o Evancast, o Instagram de vocês é muito bom, parabéns, mas nada se compara com o sentar numa mesa sem câmera, sem microfone. Verdade. E tocar. Nada é mais poderoso do que isso. E eu espero muito que a gente não perca isso, gente. A ferramenta do relacional. Né? Vocês trabalham com grupos pequenos aqui também, não é isso? Sim. Então eu aposto muito nisso. Thalita, as maiores e melhores... Sidney sabe disso. As maiores e melhores igrejas do mundo trabalham com pequenos grupos onde as pessoas se tocam, se conhecem. Sim. Eu amo a celebração de domingo. Ednei sabe disso. As meninas devem gostar disso. Cultão de domingo, igreja lotada. Isso é maravilhoso, né? Mas nada é mais poderoso do que quando um grupo se assenta numa mesa para comer o lanche e para contar um pouco, um pedido de oração. Isso é poderoso. Não sei se a gente daqui a pouco a gente está encerrando, mas antes de encerrar, deixa eu falar para vocês dois. Em 2002, minha filha nasceu no Recife.
Em 2002 eu estava com 32 anos, uma crise ministerial, porque a minha igreja não crescia, não saía do lugar. Eu pregava bons sermões, eu fazia tudo direitinho, em Olinda, Thalita, mas a igreja não saía do lugar. Aí minha esposa grávida, eu disse, Líbia, eu vou para o Seminário Batista, vou estudar. Aí eu disse, Deus, eu queria saber por que minha igreja não cresce. Aí Deus me deu a ideia de eu pegar livros de igreja, eclesiologia. É uma matéria do seminário que a gente estuda o que é a igreja. Aí eu peguei, Thalita, os 10 melhores livros de eclesiologia no Seminário Batista, na Padre Inglês, no Centro do Recife, no Seminário Batista. Peguei toda quinta-feira e terça-feira, eu li todos os livros, mas um livro me pegou no coração. Inclusive eu faço aqui um chamamento importante para vocês e para a turma que está ouvindo o Evancast. Leia um livro. Um livro pode mudar a sua mentalidade. Quem não lê, não prospera. Escute isso. Não só financeiramente, mas a leitura de um livro muda seu casamento. A leitura de um livro muda seus negócios. Um livro me impactou. Por isso que eu estimulo quem assiste podcast. Veja os melhores podcasts do mundo, inclusive esse aqui. Mas leia livros. A leitura abre a mente. A leitura inspira. A leitura educa a sua mente. É tão poderosa a leitura, meninas, que dizem que não vai ter Alzheimer. Quem consegue ler muito. Porque quem lê, o cérebro está sempre aprendendo coisas novas. Não vai ter o Alzheimer. Vai ter Alzheimer, idosos e pessoas que ficam paradas, passivas, só vendo imagens. Quando você lê, você estuda, você codifica, sua mente vai para frente. Um livro, de tantos livros que chegou na minha mão, Pedro, o livro Os Princípios da Igreja. O Crescimento Natural da Igreja, Christian Schwartz. Um pastor alemão, que não é um cachorro. Um pastor alemão, o Christian Schwartz, ele escreveu esse livro. O livro ele fez 10 anos, Thalita, ele foi nos 5 continentes do mundo, pesquisando a Yoido Gospel Church do Yongshu. Ele foi na Nigéria, na maior igreja do mundo. Ele foi na Colômbia, na igreja Elim, em Equador. Ele foi nas maiores igrejas do mundo. E ele queria saber por que aquelas igrejas atingiram milhares de pessoas. E ele descobriu princípios poderosos. Primeiro, lideranças capacitadoras. Todas as grandes igrejas do mundo têm líderes que inspiram outros líderes, têm escolas de treinamento, têm seminários poderosos. Então, aquele livro, eu digo, uau, eu quero saber quais são, o que essas igrejas fazem. Aí eu descobri que as maiores e melhores igrejas do mundo têm liderança capacitadora. Segundo, culto inspirador. Todas as grandes igrejas têm um culto com música, tem um teatro bacana, tem um culto que é vibrante. Igrejas com culto muito parado, elas não atraem. Então, liderança capacitadora, culto inspirador, evangelismo orientado pelos dons. Eles evangelizam pelo podcast, eles evangelizam no teatro, nas ruas, eles evangelizam com o pastor que prega muito bem, eles evangelizam com as crianças, evangelismo inspirador. E eles evangelizam com dinâmicas, com tudo que é coisa moderna e também antiga. Então, aí quando um último princípio bateu no meu coração, as maiores igrejas do mundo, eles trabalham com grupos pequenos. Ou pode chamar de célula, ou de grupos de comunhão, ou de grupo familiar. Mas todas as grandes igrejas, Thalita, além dos cultos poderosos, eles chamam de igrejas de 2 asas. O culto de celebração e o pequeno culto, onde tem relacionamento. Quando eu entendi aquilo, eu digo, olha, a minha igreja só faz cultos, não tem grupos pequenos. Voltei para Olinda, chamei minha liderança, comecei a treinar, comecei a conversar, comecei a entender o que era grupo pequeno, o que é grupo familiar. Aí vi que tinha muitos modelos no Brasil, escolhi um modelo, treinei meus líderes, abri grupo familiar na minha casa. Eu abri o primeiro grupo familiar na minha casa em 2002. A minha filha é recém-nascida no primeiro grupo na minha casa, depois na casa do meu líder. E foi crescendo. Em 1 ano, 2 anos depois, antes de eu voltar para Petrolândia, a igreja saiu de 70 a 80 membros para 150. Em menos de 5 anos nós dobramos. Então eu percebi que esse princípio não é só bom para a igreja crescer, é bom para mim, porque alguém conhece a minha história, ora por mim. Então isso mudou a minha vida lá em Olinda, em Petrolândia. Ednei lidera um grupo pequeno. Nós temos 20 e poucos grupos pequenos em Petrolândia. Em Petrolina, eu estou há 2 anos numa pequena igreja. Já temos 2 grupos pequenos nas casas. Então eu acredito que há um poder muito grande no discipulado que gera relacionamentos, Pedro. Então o Evancast, isso aqui é uma pequena célula, é um núcleo de trabalho. Então vocês, além de trabalharem,
tem a comunhão de vocês oram juntos, vocês caminham juntos. Isso é poderoso, porque Jesus praticou isso. Ele pregava para milhares de pessoas, num grande grupo lá, onde ele multiplicou para 5 mil homens. E ele sentava com 12, tomava café. Café eu não sei, mas ele comia, bebia e tinha esse network. Então, assim, Pedro e Thalita, que o Evancast continue sendo esse fator de multiplicação, de sabedoria, mas não percam esse relacionamento diário, pequeno, que é poderoso, que faz tanta coisa boa para tanta gente. Inclusive lá no Legendários, é muita gente que faz o Legendários, mas eles trabalham com pequenos grupos. Família não abandona família. Família cuida de família. Ninguém fica para trás. Então que a evangelizadora de Paulo Afonso continue fazendo isso. O Evancast continue fazendo isso. E eu vou caminhar com vocês também nesse mesmo ritmo. Sim, perfeito, que legal. Eu gosto assim dos pequenos grupos, gosto também da mídia, porque a mídia, o podcast, os vídeos, as lives que a gente faz, consegue entrar em cantos que a gente não consegue entrar como pessoa física. Verdade. A gente consegue entrar em quartos de pessoas com depressão, consegue entrar em lugares que a igreja não iria fisicamente. Isso, a gente consegue entrar lá através de um vídeo, de um reels, de um podcast, de um corte. É verdade, de uma live. A gente consegue entrar nesses lugares. E os pequenos grupos também eu gosto, por quê? Porque é onde a gente tem um relacionamento com pessoas que a gente às vezes dá só a paz, a gente conhece histórias, conhece testemunhos. As pessoas têm oportunidades de levar esses testemunhos e também a oportunidade de aflorar os seus dons. Verdade. Que não conseguiria aflorar aqui na igreja, por exemplo, desse tamanho. Verdade. E elas conseguem lá pessoas que louvam, pessoas que pregam, pessoas que têm mais facilidade de levar uma dinâmica, por exemplo. E isso é muito bom, que faz a igreja crescer. Multiplica o ministério, né, cara? Sim, faz a igreja crescer de uma forma assim, que não é só aquelas pessoas que estão ali no altar. Todo mundo acaba sendo envolvido na obra ali. Pessoas que têm dom de teatro, pessoas que têm dom de louvor, pessoas que têm dom de pregação, acaba... Rapaz, fulano prega muito bem. Você vê a pregação que ele deu lá no pequeno grupo. Fulano, ele canta muito bem. Fulano sabe tocar violão, tu sabia disso? Isso acaba que vai agregando, tanto em números na igreja, como em dons, como em serviço. O pequeno grupo é uma ferramenta muito, muito, muito importante realmente para o crescimento. Todos podem participar, né? O legal é isso, né? Porque o cara que tem oratória vai para o púlpito da igreja, né? Vai para o Ministério de Música. Mas num pequeno grupo, todo mundo se encaixa lá, né? Porque mesmo você não tendo oratória, você pode servir, você pode tocar, você pode orar um pelo outro. Eu acho isso poderoso, eu acho isso maravilhoso. É muito bom. É por isso que essas duas áreas também assim me atraem muito a atenção. Eu gosto muito disso, gosto tanto da área de mídia aqui, que a gente fez o podcast. Eu também sou líder da multimídia aqui, eu gosto muito, muito mesmo dessa área de mídia. Até eu acredito que o trabalho de vocês é fruto de algo que Deus está fazendo no mundo inteiro. Porque você sabe, Jesus vai voltar. E a Bíblia diz assim, Thalita, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, depois virá o fim. Como que vai ser pregado em todas as nações presencialmente, se tem lugares que não pode entrar? A internet. Sim. Então, essa ferramenta do podcast, o uso da internet, da mídia na igreja local, eu diria que é uma das ferramentas mais poderosas para alavancar o evangelismo mundial e trazer a volta de Jesus. Porque, como você falou, tem lugares que eu não vou chegar lá, mas um corte do podcast, um áudio e isso aqui transformado, além das mídias que vocês fazem no Instagram, TikTok, YouTube, um pequeno vídeo de 1 minuto daqui, que vocês pegaram, jogou no WhatsApp, chegou lá na China comunista, num lugar onde não tem abertura, mas chegou no WhatsApp de uma pessoa. A pessoa pegou aquela palavra, tocou nela, ela se encontra com Jesus lá no outro lado do mundo, num lugar onde não tem acesso ao evangelho. Então, isso aqui é poderoso. Lamentavelmente, no passado, Thalita, a igreja não usou isso. No passado, quando eu era jovem crente, vocês não eram nascidos, quando algumas igrejas mais modernas faziam teatro, eram criticadas. Quando quando a igreja não fazia nada na TV, só o mundo usava a TV para programação. E a igreja ficava lá, sem usar a TV, porque era coisa do diabo. O rádio, a primeira foi no rádio, depois chegou na TV. Então, assim, nós demoramos muito a entender que todos os meios de comunicação foi Deus que abriu as portas da inteligência do homem para pregar, para falar. Mas a igreja demorou muito a entender isso. Resultado, o mundo se apropriou da TV. Né? Pode ver que a maior parte da programação da TV aberta é coisa
que não presta. É pornografia. Porque a igreja se recuava. Hoje não. Eu creio que Deus está levantando, Pedro, Thalita, a família Evancast. Deus está levantando no mundo inteiro igrejas poderosas na internet para pregar o evangelho de forma atualizada e real. Tem um pastor lá na América, é a igreja Life Church, acho que é assim. Eles praticamente não têm mais prédio, eles têm um grupo que congrega fisicamente, mas o poder deles é nos cultos online. Eles conseguem alugar salas de cinema nos shoppings lá da América e eles projetam cultos online. As pessoas vão só para assistir na tela o culto lá e eles causam uma experiência, um som poderoso, um serviço de acolhimento poderoso, mas a pregação é num telão de cinema e é uma igreja totalmente online. Tem uma pequena parte presencial, mas a grande parte dela é online pela internet. Então, essa é uma ferramenta que vocês continuem usando com excelência, porque no mundo a gente foi tímido. Hoje a igreja está se despertando para isso e vai dar fruto, vai continuar dando frutos. Tenho certeza. Perfeito. Sim, e esse é o ponto, né? Se o mundo usa essa ferramenta para as coisas que não vêm de Deus, a gente tem total direito também de usar para apresentar Deus para aquelas pessoas. Deixa eu aproveitar e dar uma de entrevistador. Vocês já foram criticados ou alguém já disse alguma coisa assim, para que isso? Alguém já deu uma desmotivada nesse ministério, indiretamente? De vez em quando. Mas ao mesmo tempo que rola as críticas, porque como você falou, algumas pessoas têm a mente fechada de enxergar algumas ferramentas como ferramentas para propagar o evangelho. Sim. Em contrapartida, a gente também de vez em quando recebe feedbacks elogios, positivos. Né, que foi alcançado. Até testemunhos, exatamente, das pessoas falando. Como o Pedro falou, é mais coisa boa, né, Thalita? É mais sim, feedback tem os bom, dois, né? mas a gente guarda aquilo que nos motiva a continuar fazendo. A gente não faz para agradar as pessoas ou não faz para alcançar pra Deus, números. Pra igreja. A gente faz para alcançar as pessoas, a gente faz para que o reino de Deus avance Massa, e o propósito está sendo cumprido. A gente sempre vê as promessas do Senhor se cumprindo. Está sendo um processo muito bom, de verdade, viver tudo que a gente vivencia aqui, aquilo que a gente recebe da parte de Deus nessa sala. Em Paulo Afonso, vocês são pioneiros, né? Sim. Gospel Caramba, que bênção. Yes. Um brinde, Pedro. Chega, Pedro. Bênção. Vamos yes, aqui. Thalita. Poxa, olha aí. Logo chega em Petrolândia também. Lá vai ser o Petrocast. Eu não sei, o DMcast, eu não sei. Pensem no nome, mas enfim, é uma bênção e vamos continuar fazendo o reino de Deus avançar, porque é abençoado. Quem está em casa, que vê os vídeos, e quem está nas salas trabalhando também recebe muito. É uma bênção. Tem frutos desse trabalho, né, gente? Vocês escutam feedbacks, né? Tem coisas viralizando, então, assim, tem frutos e é a graça de Deus. Eu creio que o Espírito Santo soprou no Evancast a ideia, a inspiração, e se vocês continuarem ouvindo a voz dele, vai frutificar mais e mais. Amém. Porque o segredo, Pedro, é isso, é ouvir o Espírito Santo. Eu tenho certeza que as melhores ideias são inspiradas por Deus, né? Sim. Porque vai fluir para o reino de Deus, tenho certeza. Sensacional. Sim. Amém. Sensacional como essa conversa que nós tivemos hoje aqui. Foi muito legal, assim. Muito eu bom. tenho certeza que o pessoal de casa vai se sentir imerso nessa experiência, da forma como você conta as histórias e fora o conteúdo, assim, de verdade, foi muito enriquecedor. Estamos caminhando para o fim. Muito bom, pessoal, muito Mas bom. antes da gente finalizar, a gente gostaria de te perguntar. Hoje a gente tocou em vários temas. A gente tocou em ministério, a gente tocou na caminhada com Cristo, no discipulado. E eu queria saber se você pudesse deixar algum conselho, algum recado para quem está em casa. Você pode escolher algum dos temas que você falou hoje e se direcionar a essas pessoas. Tá legal. Vamos lá. Então, de antemão, valeu, Pedro, Thalita, né? Parabéns pelo Evancast, né? Uma ferramenta muito abençoadora. Eu queria, então, assim, me dirigir a vocês aqui, a turma que está, né, conectada conosco, que vale a pena continuar servindo a Deus, né? O processo, né? Muitas pessoas não entendem isso. Parece uma frase de efeito, mas é uma grande verdade, né? Aqueles que querem as promessas têm que aprender a cumprir os processos, né? Então, quero dizer a você que está nos ouvindo, né? Aconteça o que acontecer, né? Seja por lutas familiares, financeiras, físicas, aconteça o que acontecer. Em Paulo Afonso,
em Petrolândia, em qualquer lugar do mundo, né? Aconteça o que acontecer com você, não desista de, no processo, não negar Jesus, né? Continuar com Jesus, que é a pessoa mais importante da sua vida, é aquele que te deu salvação, né? E aquele que te deu o Espírito Santo. Jesus falou, ele falou assim, eu acho que essa é a palavra que eu quero deixar para todos que aqui estão. João 14, Jesus falou assim, eu vou para o Pai e eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês todos os dias. Então eu diria, Pedro, Thalita, que a coisa mais gostosa que você pode usufruir nessa terra, né, além de ter uma família maravilhosa, além de comer bem, além de celebrar a vida, a coisa mais preciosa que você tem é o Espírito Santo habitando em você. Lamentavelmente, milhares de cristãos não têm consciência de que ele mora em nós, ele mora dentro de nós. Eu tenho percebido muitos cristãos que são muito exteriores, né? O culto tem que sentir, tem que ver, mas chega em casa murcha. Então, isso não é a verdade. A verdade é que ele habita em você. Então, quanto mais você trazer a consciência, eu preguei isso um dia desse na igreja, a consciência da presença. Se você não esquecer todos os dias que o Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Não é uma coisa, é uma pessoa. Se você não esquecer que ele é uma pessoa, segundo, que ele não está na igreja trancado, ele não está lá na catedral, ele está dentro de você. Paulo disse assim, não sabeis vós, acho que é Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que ele habita em vocês. Então eu acho que esse é um dos maiores princípios, Pedro, Thalita, uma das coisas mais reveladoras, mais poderosas, é você cristão, você filho de Deus, ter consciência, uau, ele habita em mim. Se ele habita em mim, então Deus habita dentro de mim. Sabendo disso, ele vai dirigir você no que falar no casamento, no que falar no trabalho. Ele vai dirigir você. Uma das coisas mais poderosas é que ele pode dirigir você. Ele pode dirigir você no seu propósito. Ele pode dirigir você na sua família. Ele pode dirigir você para empreender. Como eu acredito que ele inspirou o Evancast, o Espírito Santo, ele me guiou a casar com a minha esposa, ele guiou Ednei ao momento de ser pai, ele guiou Sidney aos Estados Unidos, ele está guiando essa igreja em coisas chaves. Então, se você não esquecer disso, valeu a pena todo esse podcast. Eu falei de 3 princípios que norteiam a minha vida: a família, o discipulado, mas nenhum deles é mais importante do que o princípio da presença do Espírito Santo. Jesus falou que ele é uma pessoa igual a Jesus. Ele disse, eu vou para o Pai e vou mandar outro Consolador. Outro Consolador é um igual a Jesus. Ele habita em você. Se você tiver consciência de que ele mora em você e vai caminhar com você, sua vida vai ser mais leve, mais saudável, mais poderosa. Guarde essa chave. O Espírito Santo habita em você, pode dirigir a sua vida e isso faz toda a diferença na sua vida. Deus abençoe você que ouviu esse podcast em algum momento do dia, em qualquer momento do ano. E Deus abençoe meu irmão Pedro e Thalita. Chega batendo. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Um brinde, Pedro. Um brinde. Deus abençoe. Foi muito bom conhecer vocês. Valeu. Amém. Que bênção. Amém. E tem um pessoal ali, ó. Tá vendo ali? Mesmo ali. Eu tô olhando pra Que eles tá ali. assistindo e não deixou o like. Poxa, cara, a gente tá te lembrando novamente. Podcast abençoado desse, a pessoa não deixar um like. Então você já vai aproveitar o nosso lembrete, dá um like nesse vídeo, porque eu sei que você foi abençoado. Né? Se inscreve no canal. E porque, sabe por que eles vão se inscrever? Porque segunda-feira que vem tem episódio novo às 19 horas. Ô, Thalita, aproveitando, deixa eu deixar meu Instagram aqui, ó. Olha só. Muito bom. Pessoal, olha, tem o Instagram do Evancast, né? Eu até segui vocês aí, vou postar daqui a pouco uma foto. Legal. O meu Instagram é @PRRicardoRodolfo, somente, né? @PRRicardoRodolfo. Me segue lá e a gente vai caminhando e seguindo aqui o Evancast. Perfeito, isso aí. Continua acompanhando, porque certeza que vai ter mais conteúdo, mais coisas pra eles verem e serem abençoados, né? Com as coisas que você compartilha. E é isso aí, já aproveita e você vai dar uma passeia aí no Instagram. Poxa, segue o Evancast. A gente tá também aonde, Pedro? Estamos no Spotify, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Onde você procurar, a gente vai estar lá. Então não perde tempo, siga nossas redes sociais. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para assim que sair o episódio, vai chegar uma notificação no seu celular. Como que som? Não sei, Pedro, diz aí. Plim! Se não for esse, depois vou mandar o efeito sonoro para você e você coloca aí.
E é isso. Continue compartilhando os conteúdos, os episódios, os cortes. Continue abençoando essas pessoas para que o nosso conteúdo feito com propósito continue avançando e propagando a mensagem de Deus em todos os lugares da internet. E é isso aí. Semana que vem a gente se encontra aqui às 19 horas. Estamos esperando por vocês. Tchau, galera. Valeu, graça e paz.